Olá, povo do Direito do Trabalho, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo inédito no canal Evoluindo o Direito do Trabalho. Eu sou Andréa Pazzo, juíza do trabalho, professora de Direito do Trabalho, criadora do conteúdo aqui do canal, criadora do conteúdo do podcast Drops de Direito do Trabalho e também do site www.evoluindodireitodotrabalho.com, para quem prefere produção escrita. E estou aqui mais uma vez para um vídeo inédito que faz tempo que eu não faço, tenho só subido outros vídeos, lives e masterclass, por absoluta falta de tempo, nunca jamais por falta de interesse. Então, espero que aproveitem. Desde já, que eu esqueço disso, né? Eu peço para que, então, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que pode aproveitar esse conteúdo, curtam e se inscrevam no canal, porque aí vocês recebem, por favor, se ativarem, né? Vocês recebem as notificações dos próximos vídeos. Eu pretendo voltar a ter uma certa regularidade, não é sempre que eu consigo, porque, na verdade, a prioridade acaba sendo o podcast mesmo pelas urgências, porque o nosso objetivo aqui é tratar de acórdãos de tribunais superiores sobre direito do trabalho. E eu já estou com um processo na minha mira há muito tempo para falar sobre ele, que trata do tema dano existencial, que é algo relativamente recente para nós no direito do trabalho, pelo menos no Brasil, e hoje ainda assisti uma live incrível com o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, que é o nosso rei do tema responsabilidade civil, no direito do trabalho, principalmente nas questões acidentárias, e ele justamente falava também do dano existencial. Aí eu pensei, realmente é o sinal de que é hoje que eu tenho que falar sobre esse tema. Eu tenho aqui, na verdade eu tinha separado um processo, que é são os embargos em agravo de instrumento em recursos de revista, aquelas coisas TST, né? Nosso objetivo é, em geral, falar de tribunais superiores, e esses embargos, que então, portanto, foram para a SDI, nós vamos ver que eles entenderam como indevidos, os ministros do TST entenderam como indevidos os danos existenciais, indevido o pagamento de dano existencial. Só que aí, nessa busca desses acórdãos, eu achei interessante, porque então encontrei também, até com base na fala do professor Sebastião, encontrei também um pelo deferimento, mais ou menos pelo mesmo motivo do indeferimento. O que aconteceu? Tem acontecido uma mudança de entendimento no TST, de fato. Então, embora algumas turmas ainda defiram o dano existencial sobre a matéria que nós vamos abordar, a SDI tem decidido de forma diferente e tem reformado essas decisões, o que significa uma tendência para que esse tema, pelo menos dano existencial, não fique mais exatamente nos termos que nós estávamos acostumados. Esse acórdão especificamente, que eu trouxe, responsabilidade civil do empregador, danos extrapatrimoniais e tudo mais, vem do TRT 15, tá? E ele vem do TRT 15 que tinha entendido bom, o TRT não tinha dado, e aí a 8ª turma do TST conheceu do recurso de revista, desculpa, o TRT 15 tinha deferido os danos, a 8ª turma conheceu do recurso de revista interposto pelo réu, e quanto ao tema, e por violação do artigo 927 do Código Civil. Então, volto a falar, sempre que a gente está falando de responsabilidade civil, danos patrimoniais, danos morais, danos existenciais, danos estéticos, principalmente nos processos mais antigos, a base vai ser o artigo 927 do Código Civil, seja no seu caput, seja no seu parágrafo único, quando se quiser imputar responsabilidade objetiva. Agora, nós temos o artigo 323-A e letrinhas para tratar da questão dos danos extrapatrimoniais nas relações de trabalho, que nós vamos ver que o professor Sebastião até usa bastante também, que hoje vai ser o fundamento para dano existencial, porque ele tem previsão expressa, mas para os processos anteriores a 2017 sequer se tinha essa opção, então se utilizava, mas o que fundamenta a teoria da responsabilidade civil a partir de ato ilícito vão ser os artigos 186 e 927 do Código Civil. A 8ª turma, então, conheceu do recurso de revista e deu provimento para excluir da condenação a indenização por dano existencial. E aí a autora, então, interpôs os embargos, apontando violação de dispositivos de lei e da Constituição e indicou divergência jurisprudencial que realmente deve ser bem farta para ambos os lados, né? E aqui, por que o TRT 15 tinha deferido o pagamento de indenização por dano existencial?
decorrente da exigência de labor extraordinário, que considerou consubstanciar a jornada chamada extenuante. Então, o acórdão do TRT dizia que vem à conclusão de que a trabalhadora, trabalhando das 8 da manhã às 23h30, inclusive em 2 finais de semana por mês, se submeteu de uma forma habitual à jornada de trabalho extenuante. Então, considerou que das 8 da manhã às 11h30 da noite, todos os dias, em 2 finais de semana por mês, isso é jornada extenuante. E que isso a torna merecedora da indenização, porque o tempo diário necessário ao descanso, ao convívio familiar, aos compromissos sociais e ao lazer, que são próprios da condição humana, não foram respeitados pela empregadora. Vejam, então, estamos diante da clássica situação de dano existencial pela violação muito mais ao direito à desconexão do que propriamente a questão da existência, mas o deferimento foi na linha do dano existencial. Aqui estamos, e vocês vão ver, em qualquer pesquisa que fizermos, há uma certa confusão. Até às vezes o julgamento é de dano existencial, mas os acórdãos citados são de dano moral e vice-versa. Às vezes está como dano existencial, mas o deferimento é como dano moral. Até porque, antes de 2017, é como antes tinha a questão dos danos estéticos, que muitos entendiam que era um tipo de dano moral. Hoje a gente já tem que tudo isso faz parte do grupo de danos extrapatrimoniais. Então, os danos patrimoniais são os danos materiais, aqueles que são quantificáveis, que inclusive têm que ser provados no processo para que sejam indenizados naquele valor específico, e os danos extrapatrimoniais nós vamos englobar o dano moral, que afeta a honra subjetiva e objetiva do trabalhador, os seus sentimentos e tudo mais. O dano estético, que diz respeito à deformidade, que é uma palavra horrível, né? Uma lesão que afeta a harmonia física do trabalhador, da trabalhadora, que tem como decorrência geralmente um dano moral pelo sofrimento disso, mas o dano estético é a deformidade em si, e não os seus efeitos no psicológico da trabalhadora e do trabalhador. E nós temos também o dano existencial, que então afeta o projeto de vida do trabalhador. E quando o trabalhador não tem direito ao lazer, ao descanso, a trabalhadora não tem direito ao lazer, ao descanso na forma mínima possível para garantir essa desconexão, isso prejudica o seu projeto de vida, a sua existência como ser humano. É isso que justifica. Não só o direito à desconexão justifica o dano existencial. O professor Sebastião levanta a possibilidade do acidente de trabalho configurar dano existencial, além do dano moral, eventualmente do dano estético e do dano moral. Então, dano material, dano estético, dano moral e mais o dano existencial, se por causa do acidente, por exemplo, a pessoa que antes jogava futebol, que antes tinha atividades físicas intensas e por conta de sequelas do acidente não pode mais ter, pelo contrário, tem que fazer fisioterapia, isso prejudica o seu projeto. Se era uma pessoa que gostava de viajar, de fazer as coisas ao ar livre, da mesma forma. Então, o que afeta a existência do indivíduo diz respeito àquilo que ele planeja para a sua vida conforme o que ele vinha fazendo até então. Então, diz assim, mas é que eu queria um dia começar a correr. Melhor exemplo, né, porque eu sou corredora. Então, assim, eu queria um dia começar a correr. Então, tem dano existencial porque agora o meu joelho ficou com problema para sempre. Muito bem, mas você ainda não fazia isso, né? Então, é uma situação em que até o professor Sebastião fala, você pode ter o dano existencial como presumido ou não, porque nesse caso específico, o dano moral até existe pela deficiência, pelo problema no joelho e tudo mais, mas para fazer sentido dizer que aquilo atrapalha o meu projeto de vida, essa lesão permanente no joelho, eu tenho que demonstrar qual era o meu projeto de vida que envolvia isso necessariamente. Então, nem de longe é tão simples assim. Mas nesse acórdão específico, então, eu só estou dando o panorama geral, nesse acórdão, então, foi dito lá no TRT-15 que o limite diário máximo de labor e o descanso são direitos abrangidos pelas normas de segurança, higiene e segurança do trabalho, saúde, higiene e segurança, uma vez que se destinam à recomposição das energias e o combate à fadiga do labor devendo ser respeitados, porque contribuem para minimizar a ocorrência de acidentes de trabalho, eu sempre falo sobre isso, né, a importância do descanso como prevenção de acidente de trabalho, e para a manutenção da rigidez física e mental do trabalhador. Então, a conduta da reclamada constitui o ato ilícito, por uma agressão às normas vigentes e por sonegar direitos sociais assegurados. Saúde, lazer, artigo 6º. Então, houve um entendimento nesse sentido, vinculado, portanto, à questão
a justificativa dentro do artigo 927 com o artigo 6º da Constituição. E aí houve a condenação em R$15 mil. Vejam, dentro daquela classificação de danos, ainda há a questão da perda de uma chance, que alguns entendem que pode ficar dentro de dano material, outros dentro de dano moral, outros dentro do dano existencial, porque a perda de uma chance diz respeito a um projeto, e ainda há o entendimento de que a perda de uma chance também é um dano autônomo. Tá? Então vejam como a gente vai ampliando o espectro disso. O certo é que, depois da reforma trabalhista, com as letras do artigo 223 da CLT, o dano existencial claramente está lá consubstanciado, porque tem são os extrapatrimoniais, inclusive que afetam a existência do trabalhador. Então, agora nós temos, segundo até o professor Sebastião, uma previsão expressa da possibilidade do dano existencial ser ressarcível. O que nós não temos é o que significa esse dano existencial em cada caso concreto e, tradicionalmente, se relaciona o dano existencial à questão da desconexão, ou seja, ao excesso de jornada. Tá? E aí, então, no recurso de revista, a reclamada disse que era indevida a indenização por danos morais em razão de jornada extenuante e, claro, sucessivamente requereu a redução do montante indenizatório. Ela dizia o seguinte, que competia à recorrida, a trabalhadora, comprovar as alegações da inicial de que não convivia com sua família em razão do trabalho, não podia fazer atividades físicas, tinha medo de perder o emprego, de modo a demonstrar o dano, o nexo causal e a culpa. Vejam, isso é uma coisa bem importante, porque é a partir daqui que a gente começa a trabalhar com a questão da prova, que teria que ter sido feita no 2º grau, né? Que aí não temos mais essa chance no TST pela súmula 126, que é onde quase tudo esbarra. Mas vejam, se a gente pensa na questão de prova propriamente dita, se a gente tem uma tendência de que o dano existencial, assim como o dano moral, assim, já está presumido, ele é decorrente do ato ilícito em si, ele não requer prova. Mas aqui, justamente a discussão passou a ser sobre se o simples, eu não acho simples, né, mas o simples fato da jornada ter sido considerada extenuante, ou muito exagerada, para não usar a expressão extenuante, que já leva à decorrência do dano, né, à ocorrência do dano, que se só isso seria suficiente para caracterizar o dano existencial, ou a pessoa teria que provar que a sua existência, no sentido de projeto de vida, ficou comprometida por essa situação. A turma entendeu, portanto, que a exigência de trabalho extraordinário tem punições legais específicas, que é o pagamento das horas extras, a possibilidade de rescisão indireta do contrato, que é algo complexo, né, a rescisão indireta por excesso de jornada, e o pedido de cessação da prática ilegal, seria uma tutela, né, inibitória, certo? Dessa forma, podia ser de urgência ou de evidência, mas uma tutela inibitória. Que a pessoa que está trabalhando, quando entrar com essa ação, se ela normalmente vai ter violado o direito à indenidade, o direito de ajuizar a ação trabalhista, já falamos sobre isso aqui no canal, mas ela provavelmente está já acelerando o seu processo rumo à saída da empresa. Então, aqui é algo que o TST vem caminhando nesse sentido de que tudo aquilo que já tem uma previsão de compensação, de pagamento, de indenização, de qualquer forma de pagamento por aquela violação legal, para que tenha o pagamento de mais alguma coisa, tem que ser provado. Então, hora extra, ainda que sejam 15 horas por dia, 16 horas por dia de trabalho, todas as horas excedentes à oitava vão ser pagas com um adicional. Se já há essa previsão do pagamento dessas horas, outros danos teriam que ser comprovados para serem ressarcidos. Eu acho isso um pouco estranho, porque, na verdade, o pagamento das horas extras não é uma punição para o empregador. As horas extras também não são indenização ao trabalhador, correspondem à contraprestação com um adicional por ultrapassar a jornada legal ou por ultrapassar a duração do trabalho semanal. Mas essa tem sido uma tendência. Então, a turma considerou a questão toda como danos morais. Eles passaram a tratar disso dizendo que no acórdão regional não tem elementos que indiquem um sofrimento, um abalo à incolumidade moral da reclamante a ensejar reparação por danos morais. Ou seja, a turma tratou como dano moral, que para caracterizar o dano moral, o ato ilícito tem que causar graves transtornos ao indivíduo, com sofrimento considerável à sua psique, o que não ocorreu no caso, sob pena de tornar a utilização do instituto banal, a famosa banalização do dano moral, indústria do dano moral.
Não há nenhum registro de provas que demonstrem o dano existencial em si, mas vejam como está tudo misturado, né? E a autora disse, de novo, agora nos embargos, que o dano existencial decorrente da jornada exaustiva se presume. E aí foi conhecido por divergência jurisprudencial, e aqui o ministro, que foi o ministro Cláudio Brandão, ele já desenvolve mais. Ele diz que o dano existencial não se confunde com o dano moral, que os dois são espécies do gênero direitos extrapatrimoniais ou imateriais. Mas enquanto o dano moral se relaciona à violação da honra, da intimidade, do sentimento, do psicológico, o dano existencial se caracteriza pela ofensa à condição de ser humano, ao projeto de vida, ao conjunto de relações que desenvolve nos variados âmbitos, no familiar, no recreativo, no social. E aí ele diz que, no aspecto jurídico, esse conceito vai expressar o prejuízo causado pela pessoa na integração à sociedade, na exploração das suas potencialidades de vida, porque a vida não se resume a trabalhar. Então, aqui sim, aspecto cultural, afetivo, recreativo, mas no seu engajamento nessas áreas da vida. Enquanto que no dano moral a gente fala de ou um sentimento interno ou uma projeção dessa honra externamente perante terceiros. E aqui é o desenvolvimento do ser humano dentro da sociedade com letra maiúscula. E aí, na esfera trabalhista, ele diz que vai surgindo para prestigiar os direitos fundamentais e inibir abusos. Só que aí ele diz uma coisa que é interessante, vocês já estão imaginando para onde que a gente está caminhando, né? Ao se socorrer de conceitos que não são jurídicos, o jurista não pode ignorar as ciências que permeiam. Ao pretender se apropriar do conceito de existência, o jurista não pode desconsiderar os aspectos psicológicos, sociológicos e filosóficos inerentes à questão de existência. Ele cita até Sartre, para falar que o homem, antes de mais nada, é um projeto que se vive subjetivamente. Cita uma psicóloga falando que o projeto de vida ou existencial, a psicóloga Fernanda Leite, é um arcabouço de planos e movimentos cuja finalidade é atribuir sentido à própria existência do indivíduo, ou seja, representa o sentido concreto e individual de cada experiência de vida. Por meio das escolhas que realiza em sua existência entre o passado, o presente e o futuro, o ser é convidado a experimentar o investimento dos seus sonhos. Então, e aí ele pode optar por não fazer isso também. Então, ele diz que, claro, a existência, gente, não é só o estar vivo, né, por um tempo. E não é fruto, ou seja, e também não é fruto exclusivo do trabalho excessivo ou do não trabalho. É um complexo muito maior. E aí diz que a existência tem nascimento com vida e tudo mais. E aí, claro, ele fala que é certo que no dano moral já tem a teoria do dano in re ipsa, porque não existe prova, não vai exigir prova de dor ou de sofrimento. A pessoa perdeu uma perna, está bastante óbvio, natural e presumido que a pessoa está bastante insatisfeita e tem um sofrimento imenso com essa situação. Então, isso vem da ação violadora, a indenização já vem da ação violadora. Pela complexidade do conceito de existência, porque são fatores ao longo da história de vida de cada pessoa, na seara específica, então, qualquer um que perde a perna sofre. Mas nem todos que trabalham muito vão sofrer da mesma forma, porque depende do seu conjunto de prioridades na vida, de projetos de vida. Ou seja, individualiza muito mais a questão. Antes se individualizava muito o dano moral, que cada um sofria de um jeito quando ficava cego. Mas você tem um certo padrão para isso, né? E aí, claro, podem ter algumas situações diferentes se a pessoa, então, o sujeito perde a perna e ele era um ciclista quase profissional, que ganhava prêmios e tudo mais. Isso tem uma outra implicação. Não ganhava prêmio em dinheiro, mas é claro que o sofrimento dele tem outras implicações, que agora a gente pode falar até do dano existencial, porque a existência dele era permeada pela satisfação da competição na bicicleta, por exemplo, que ele agora, se for fazer numa situação adaptada, em outro contexto, aquela satisfação ele não tem mais. Mas isso não vai ser presumido como regra geral. Vai ter que ser analisada a individualidade. Então, ele diz que a exigência do cumprimento da longa jornada de trabalho fora das hipóteses previstas é reprovável, mas afirmar que só isso foi capaz de comprometer a existência do empregado, aí tem uma grande distância. Então, ele vai ser ressarcido pelo trabalho despendido além da jornada legal, então, de uma certa forma, está tratando como uma indenização, o adicional, ou seja, o dano patrimonial será indenizado, tratando como indenização.
Além disso, o ordenamento prevê outras formas de inibir a conduta, autuação, Ministério Público do Trabalho com termo de ajustamento de conduta, ação civil pública, tutela inibitória e tudo mais. Por isso, ele diz que responsabilizar o empregador apenas em decorrência do excesso de jornada pela frustração existencial do empregado significaria isolar todos os outros elementos que moldaram e continuam moldando a vida dele, para considerar que a existência dele, essa questão da frustração existencial, decorre só do trabalho e do tempo que o trabalho toma. Então, isso seria passar por cima da história do trabalhador e a gente tomar esse papel como judiciário e dizer, não, a sua existência realmente está só relacionada ao número de horas de trabalho que você tem. Então, vejam, né, o que me parece aqui, aí você pensa, não, como é que prova isso? Por exemplo, era uma trabalhadora, né, então fica mais fácil para mim, como mulher, dar exemplo. Se ela provasse, por exemplo, que ela estava fazendo um curso, que isso ia fazer com que ela pudesse ser promovida na empresa, e ela não pôde continuar fazendo esse curso porque a empresa estava demandando tantas horas de trabalho que ela não tinha mais como acessar, ainda que fosse um curso online, ela não teria mais condições de acessar o curso. Claro, estamos falando de uma época que seria com certeza presencial, 2016, 2017, mas ela não poderia mais participar dessas aulas que permitiriam que ela até, dentro do trabalho, dentro da carreira, subisse justamente por causa desse excesso de jornada. Ou que, ainda que não utilizasse o horário do curso, aquilo deixasse ela tão exausta que, se fosse um curso prático, por exemplo, ela nunca conseguiria participar das atividades porque ela estaria sempre muito cansada. Outra situação, que aí não tem nada a ver com a parte profissional, sempre foi ela que levou e buscou os filhos no colégio. E agora, por causa desse excesso de jornada, ela teve que terceirizar isso, pedir para outra pessoa fazer isso, ou até contratar uma Topic para isso. Ah, mas ela pode fazer isso? Não, mas para a existência dela como mãe, e isso é parte do que ela é dentro do seu complexo de ser humano, era muito importante ela ter esse momento com os filhos dela, de levar no colégio e buscar do colégio. Então, vocês percebem? Aí você consegue trazer, com uma enorme subjetividade, áreas fora do trabalho que demonstrem que esse excesso de jornada trouxe realmente reflexos na existência da trabalhadora em todas as suas relações. Então, você precisaria trazer mais elementos, porque a presunção não vai acontecer. E aí ele diz que, mesmo que encarado sob a ótica da frustração de uma potencialidade, tem que provar que, pelo menos, havia uma potencialidade no caso concreto e não apenas presumir. E aí ele até está dizendo uma coisa que é muito triste, mas que é verdade, que muitas vezes o próprio trabalhador quer trabalhar horas a mais para aumentar os seus ganhos mensais. Então, muitas vezes ele não se insurge e, pelo contrário, ele pede para realizar essas horas extras, mesmo sabendo que tem uma potencialidade de danos à sua saúde, ele acaba pedindo. O que é horrível de você trazer, né, embora seja verdade, mas é muito ruim, porque isso mostra como as pessoas estão vinculadas a essa necessidade imensa, né, de uma receita para poderem continuar. E aí a pessoa até ganha mais, mas ela não consegue nem usufruir disso que ela está recebendo a mais. Então ele diz que, para caracterizar o dano existencial, que aí a gente já vê claramente, a conclusão é essa: violação do direito à desconexão, que é o que acontece com jornada extenuante, não acarreta dano existencial automaticamente, que era um entendimento anterior do TST. Então, as turmas vinham entendendo que, sim, a jornada extenuante, e aí, gente, extenuante também varia muito, né? O que é uma jornada extenuante, e aí, nesse caso aqui, era bem óbvio, porque tem um outro processo ali que eram 14 horas por dia, entre 12 e 14 horas por dia. Nesse aqui também, porque é das 8 da manhã às 11h30 da noite, então nós estamos falando de 8, 9, 10, 15 horas de trabalho, né? Todos os dias, inclusive em alguns finais de semana, isso é uma jornada extenuante. Me parece que, considerando que a gente admite válido o regime 12 por 36 e até uns regimes estranhos de 12 por 24, né? Me parece que até 12 horas não teríamos problema, não seria considerado extenuante. É a partir desse 12, com uma frequência maior, por um tempo maior. Sabe a história que a gente fala do assédio, que você precisa de várias ações por um certo tempo? Aqui também. A jornada, um dia de 15 horas de trabalho, não vai caracterizar o dano existencial. A questão é isso acontecer com habitualidade e frequência. E aí ele ainda diz que é possível reconhecer a reparação quando houver prova de que as condições de trabalho prejudicaram as relações pessoais do empregado ou do seu projeto de vida.
e que, reconhecido esse prejuízo, tem que sobrepesar todos os elementos, os outros elementos que ele citou como componentes da existência humana, para então definir em que extensão aquele fato isolado interferiu negativamente na equação. Quase precisa da perícia psicológica, vamos combinar. E aqui foi retirado, então, foi mantida a decisão da turma, excluiu a indenização na turma, e eles entenderam que é assim que se deve continuar. A decisão embargada está em consonância com o posicionamento deste Tribunal Superior. Então, isso realmente é uma mudança naquilo que a gente tinha. E aí, por causa disso, então vejam, essa é uma decisão, vou botar depois o número do processo, essa é uma decisão, e aqui nós temos uma decisão que dizia, é muito louco isso, né? Por isso que o direito é maravilhoso e as pessoas ficam tão confusas, quem não é da área. Aqui eu tinha visto uma decisão que tem o seguinte parágrafo: a jornada excessiva configura um abuso de poder diretivo do empregador e, logicamente, restringe o empregado a fruir da forma como lhe aprouver seu tempo livre, o que gera consequências à higiene e saúde. Este Tribunal Superior do Trabalho entende que a submissão à jornada excessiva ocasiona dano existencial, em que a conduta da empresa limita a vida pessoal do empregado, inibindo-o do convívio social e familiar, que isso para mim eu acho que é presumido, né? A pessoa que trabalha 15 horas por dia e mora com a família, essa pessoa é só, ela tem que provar que isso prejudica uma vida social que ela tenha, que ela gostaria de ter. Agora, a pessoa que mora com a família, né, que tem família constituída na sua residência, de convívio habitual, pelo menos, é meio óbvio, né, que a pessoa, dá para presumir, né, que a pessoa que tem que trabalhar 15 horas por dia convive menos com a sua família. A impressão que eu tive na outra decisão é que teria que provar que você queria estar com a sua família nesse tempo livre. Você gostaria de ter tempo livre para ficar com a família, e me parece que isso talvez pudesse ser presumido em condições normais, né? Algumas pessoas podem não fazer questão, mas justamente a ideia aqui é que normalmente vai além, não é só de trabalho, né? A gente trabalha para viver e não vive para trabalhar, seria mais ou menos nesse sentido. Então aqui a decisão, essa outra decisão diz que, então, que a submissão à jornada excessiva ocasiona dano existencial, a conduta da empresa limita a vida pessoal, além de impedir o investimento do seu tempo, que foi o que eu falei antes, em reciclagem profissional e estudos. Então, tem que se matricular num curso e depois não poder fazer, porque vai ter que provar que queria fazer isso, né? Tem que mostrar que estava interessado em fazer outras coisas fora do horário de trabalho. Este é o sentido da limitação de horas de trabalho ter status constitucional, para vocês verem como nós lidamos muito mal com a ideia do ócio. Porque se tem que provar que você estaria fazendo outras coisas se você não estivesse trabalhando, com isso você está dizendo que só querer descansar naquele tempo não é um argumento suficiente. Você tem que estar, de alguma forma, pretendendo fazer alguma coisa. Então, dizer, eu queria ficar assistindo a série da Netflix, porque senão eu não vou acabar de assistir esse Peaky Blinders nunca, porque eu estou sempre tendo que estar trabalhando. Isso não é justificativa. Isso de você querer ver na Netflix essa série não tem nada a ver com a sua boa existência. A sua boa existência está no convívio com a família, em estar com seus filhos, em fazer um curso profissionalizante, em querer fazer inglês, em querer participar de reunião do sindicato, que vai ser num horário que você vai estar trabalhando e você não pode ir. Então, você tem que querer fazer algo. Está relacionado a uma ação, quando, na verdade, o descanso, a desconexão é uma inação. É justamente você ter o direito de não fazer nada. E isso ser reconhecido como parte da sua existência e do seu complexo como ser humano. Então, essa estava sendo a linha do TST e agora estamos vendo que não, que a nova linha do TST é de que você tem que ter uma ação a justificar que você não queria estar trabalhando, porque, né, partindo da ideia que você talvez até quisesse estar trabalhando 14 horas por dia. Então, se você não queria, é porque você queria fazer o quê nesse horário para ser melhor, para se desenvolver como ser humano? E deitar no sofá e comer pipoca talvez não seja considerado suficiente. E aqui ele diz que, nessa decisão que eu estou vendo agora, a reparação do dano não depende de comprovação dos transtornos sofridos pela parte, e aí por que também? Porque relacionou como dano moral, tá, gente? É uma decisão que é de 2017, de antes ainda um processo de 2017, desculpa, de antes da reforma, e aí todas as decisões que são citadas aqui, 15 horas de trabalho, dano moral, presunção. Então, ainda tratando
o dano existencial como parte de um dano moral. Então, essas acho que são as duas lições aqui para nós. Primeiro, a partir de novembro de 2017, nós podemos falar certamente nas relações de trabalho do dano existencial como um tipo de dano extrapatrimonial, uma espécie de dano extrapatrimonial, utilizando o artigo 223 e letras, podemos utilizar. E dois, o dano existencial tem que ser comprovado. Então, pode ser que até chegar no TST, né, porque os processos demoram, até lá voltou a ser presumido, porque agora se entendeu de forma diversa. Hoje, se você vai ajuizar, pense em ajuizar uma ação de dano, pedindo reparação por dano existencial, é importante que tenha um mínimo de comprovação, ainda que sejam pelo menos indícios de que está perdendo o seu potencial, o seu desenvolvimento como ser humano, como parte de uma família. Acho que a gente vai voltar àquelas ações antigas que junta foto com a família, que daí no último aniversário já não pôde comparecer, que está todo mundo menos você porque você estava trabalhando, sabe? E era além do horário. Então, assim, as festas de fim de semana, os eventos, que até são reduzidos agora, né? Porque com a pandemia também não tem muito evento. Então, assim, o que exatamente você perdeu? Você tem que mostrar que você está perdendo alguma coisa enquanto você está nessa jornada excessiva. Essa é a segunda ideia. Então, é um dano típico, né? Um dano específico, novo, novo no sentido de que ele não faz parte do dano moral, ele é autônomo e ele, em princípio, deve ser comprovado. E a terceira questão, que aí eu acho bem importante também, é que, justamente por essa questão de ele ter que ser provado e ser um dano próprio, um dano autônomo, não há mais essa vinculação à dano existencial tão somente ao direito à desconexão, tão somente à jornada exaustiva. Quem estiver com síndrome de burnout, mas não por excesso de jornada, mas sim pela forma como executa as atividades e a cobrança que lhe é exigida, também pode eventualmente comprovar um dano existencial, provar que o seu cérebro não consegue mais separar atividades do trabalho e atividades de lazer para você aproveitar efetivamente o seu tempo de lazer, porque você sempre acha que não fez o suficiente no trabalho e isso atormenta a sua mente. E isso, inclusive, vai ser diagnosticado, diferentemente das questões relacionadas ao direito à desconexão. Então, a desconexão, a jornada excessiva que impede, né, que traz a hiperconectividade, inclusive digital, e que impede a desconexão, isso não é mais o único argumento para dano existencial, o único fundamento para existir o dano existencial. Acidente de trabalho, doença do trabalho, isso também pode acarretar dano existencial, e aí nós abrimos esse leque de opções para o dano existencial para muito mais. Nessa decisão que eu estou falando para vocês, que era até do nosso tribunal do TRT12, era um recurso de revista, a jornada era entre 14 e 24 horas de trabalho, totalizando 70 horas semanais. Então, ele diz, não há que se perquirir acerca da prova do comprometimento dos planos de vida. É que é meio óbvio, né? Que, assim, é óbvio que a pessoa não tem condição de fazer mais nada, porque o resto do tempo ela efetivamente, provavelmente, só dorme e come alguma coisa, né? Se essa jornada efetivamente foi comprovada. Então, acho que o que fica para nós, né, nessa avaliação de hoje é isso. Tem esses entendimentos. Os próximos, acho que até puxar acórdãos do TST para falar de dano existencial anteriores a 2017 pode esbarrar na questão de ser equiparado, de ser um tipo de dano moral, e aí pode não ser tão útil, né? Porque agora a gente já tem como um dano pronto, um dano autônomo. Eu recomendo a leitura do professor Sebastião Oliveira, mas também de outros autores agora que tratam disso, o Rodrigo Goldschmidt, que tem o livro sobre direito à desconexão, ele trata num dado momento sobre dano existencial por conta da vinculação, então a gente tem que buscar esses fundamentos e buscar os fundamentos dentro da responsabilidade civil de novo, né, dentro do próprio direito civil, porque essa complexidade da personalidade humana, a sua existência, os seus planos, os seus valores, isso também vai ter que ser considerado, até sob pena da gente ter, eu tinha falado, a pessoa que tem família, fica mais fácil a comprovação de que, então, isso atrapalha os planos de família. E aí, com isso, tem que tomar cuidado, porque não estou dizendo que uma pessoa que vive só não tenha planos para sua existência fora do trabalho. Mas ele não socializava com os amigos, então, na verdade, ele pode trabalhar 18 horas por dia? Não, gente, nunca, jamais, em toda a vida. Não é isso que a gente está dizendo? Cada um, que eu acho que esse é o recado do ministro Cláudio Brandão naquela decisão dos embargos, cada pessoa tem um projeto de vida separado, né, diferenciado e específico. Então, seja quem tem família, dependendo do tipo de família, se a pessoa está sozinha, onde a pessoa mora, isso tudo faz parte de uma subjetividade do ser humano que vai ter que ser levado em consideração para se avaliar a existência
do dano existencial, com perdão do trocadilho. Para se avaliar o dano existencial, você vai ter que entrar na subjetividade individual da pessoa, do trabalhador. Então, esse pedido genérico, teve dano existencial porque é óbvio que teve, esse realmente a gente não tem mais. E, inclusive, dentro do desenvolvimento da tese do dano existencial no processo, você vai ter que falar sobre o quanto isso afetou, trazer os elementos efetivamente e, ao mesmo tempo, não se tornar enfadonho, porque também ficar dizendo aquelas coisas porque agora não pode mais sair, fica sempre chateado e o que vai fazer? Aumentou, sei lá, mudança de conta de energia, porque agora, como não fica em casa, gasta menos, mas isso significa que ele não tem mais tempo para lazer. Como é que você vai relacionar isso, né? Você vai juntar fotos de quando a pessoa tinha uma vida social, mas de 2020 para cá, a vida social só para quem não tem noção, né? Aí tem gente que fez questão de manter a vida social e a vida sem noção. Então, colocando os outros em risco, mas as pessoas, na maioria, perderam isso. Então, o que vai significar também o dano existencial na medida em que a vida social não vai fazer tanto parte disso, em que são mais projetos particulares, né? Então, será que o excesso de conectividade no trabalho, no teletrabalho, e aí a pessoa, no fim, trabalha 13, 14 horas por dia na frente da tela, ela poderia assistir um curso online depois, porque, afinal de contas, não tem deslocamento, ela está em casa, perfeitamente acessível. Mas aí vem a questão da existência mesmo. A pessoa está exausta, ela precisa descansar. Essa exaustão impede que ela concretize os outros projetos dela de vida fora do trabalho para qual ela está sendo remunerada. Então, acho que é algo que a gente pode levar em consideração também. Mesmo no teletrabalho, mesmo nas atividades remotas, o fato de estar, mas já está em casa, então já está descansando, que é uma coisa que a gente escuta às vezes, mas já está em casa, então está fácil. Não tá fácil. Eu acho que não está fácil para ninguém, né? Mas não é uma presunção que se pode tirar, mas também não se pode presumir que essa pessoa está trabalhando demais, não consegue ter lazer. Então, assim, as presunções realmente ficaram muito limitadas. Então, agora a gente vai ter que ver em cada caso concreto, né, e verificar a possibilidade do dano existencial. Mas eu achei esse acórdão muito rico, porque embora ele negue a indenização do dano existencial, né, ele esclarece muito sobre o que precisaria ter acontecido no processo para que tivesse sido reconhecido o dano existencial e a empresa tivesse sido condenada. E isso é muito importante para os nossos estudos e para que a gente possa avançar e sabendo, e quem é advogado, advogada, percebendo o que faltou naquele processo, né? Então, quando eu for apreciar, eu também vou verificar essa questão da individualidade, que era algo que tinha me passado desapercebido, porque eu achava que realmente haveria mais presunções, né? E agora a gente pode trabalhar, eu particularmente pretendo trabalhar com presunções, e essas presunções podem se transformar em danos mais ou menos graves, conforme a individualidade, conforme as provas que são apresentadas nos autos. Bien? Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, curte, comente, porque aí o YouTube entende que você gostou, que você está engajado, para mim é ótimo também, compartilhe com quem você acha que pode aproveitar, siga acompanhando também tudo que vem no Drops Direito do Trabalho, lá no podcast e também no Instagram, @evoluir direito do trabalho, além do site, além dos cursos. Eu estou com o curso Técnica de Prática Trabalhista no ar, as inscrições se encerraram para as aulas ao vivo, as aulas também são disponibilizadas depois gravadas, então quem tiver interesse até pode mandar uma mensagem lá no direct no Evoluir Direito do Trabalho, no Instagram, para ver se há a possibilidade de entrar na turma ainda. Eu fechei porque a turma está bem redondinha, bem prontinha, a gente já teve a primeira aula ao vivo, mas como as aulas ficam gravadas, eventualmente mais para frente, quem quiser as aulas gravadas, talvez seja possível também adquirir o curso. É um curso bem diferente, trabalhamos com retórica, argumentação, com prática, aliando teoria e prática, buscando, como sempre, a excelência. Então, muito obrigada por me assistirem, por estarem aqui comigo e até a próxima.